A gente vai entender melhor esse assunto da personalidade humana, e o único jeito de entender é o seguinte, né? A gente tem que entender a passagem de camada a camada como uma motivação da tua psique, tá? Isso é o pulo do gato da personalidade humana. Então vamos lá, presta atenção. Lembra aquela agulha que a Rafa desenhou? É como se essa agulha ela tivesse uma motivação, né? A gente sabe disso por experiência, a gente integra as coisas da nossa personalidade de modo diferente dependendo do momento da nossa história, tá? Então, vou dar um exemplo simples aqui para a gente poder entender, né? A gente integra as coisas da nossa personalidade, né, com uma certa motivação. E é disso que trata a teoria das 12 camadas da personalidade humana, né? Os sujeitos eles têm motivações diferentes. Então, se você, por exemplo, imagina que você olha para mim, né, agora aqui e fala assim, Ítalo, né, você mudou de roupa, né? Onde você está de terno, onde você está de... Né? Fala uma coisa assim. Dependendo da maturidade do sujeito, ele vai integrar isso na história dele de um certo modo. Então, uma pessoa de quarta camada vai se sentir... Mas por que você não gostou? Caramba, né? Vai ficar toda, né, doída. Um brigão de quinta camada vai falar assim, foda-se, também tá feia, né? Um sujeito de sexta camada vai falar assim, não, porque você quer sexta, porra, é mais barato, não precisa passar a roupa. É uma coisa útil, entendeu? Isso a gente sabe por experiência, depende, né? As pessoas elas reagem de um modo diferente dependendo da motivação que elas tenham, tá? E é disso que trata as 12 camadas. O que são as 12 camadas? São as 12 motivações possíveis que o sujeito tem, né, para integrar a história na sua pessoa. Tá ou não? É simples a coisa, né? Então a gente só entende as 12 camadas entendendo que as 12 camadas são, na verdade, 12 etapas de motivação. São 12 formas de estar motivado. Tá? As motivações, elas... Você pode pensar assim, ó. Não, então, estranho, porque no trabalho parece que eu sou motivado por uma coisa e em casa parece que eu sou motivado por outra, né? E você pode ter essa ideia. A gente vai entender aqui direitinho, né? Vai ficar explicado. Aqui, nas 12 camadas, a gente está falando da totalidade das motivações, né? Você pega, assim, o vetor completo da tua vida, naquele momento específico, o que explica o motivo pelo qual você faz cada uma das coisas que você faz, tá? Existe uma motivação de fundo para isso, para cada uma das tuas ações. Em geral, essa motivação, ela é estável. Tá? É isso que as 12 camadas, que a teoria das 12 camadas vão falar para a gente, tá? Outra coisa que é importante a gente saber, né? Se você ler no texto, na apostila aí do Olavo, que mandaram aqui para o grupo, vai estar escrito assim, uma vez que você vai para uma certa camada, você não retorna à camada anterior. Na prática clínica, a gente não vê isso, né? A gente vê uma certa possibilidade de retorno, né? Mas não é bem um retorno, assim, são domínios. A gente isso fica explicadinho aqui no esquema que a gente vai montar, tá? Então, a coisa, se é fase, se é forma, a gente vai, ao longo aqui da explicação, isso vai ficar bem claro para a gente, tá? Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Vocês têm não sei se vocês têm ou não é para ter também, mas existe um texto aí, que é o texto das 12 camadas, é um texto linear, né? Então, texto como todo texto, né? Não é um esquema, ele vai página por, né? parágrafo, 19 páginas, não é isso? Explicando camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5. Mas para melhor compreensão da gente, para a gente poder transformar isso numa ferramenta que a gente possa usar no nosso dia a dia, né? Eu sugiro aos senhores que façam o seguinte esquema, que é muito simples, né? Façam um círculo, tá? E ponham as 12 camadas assim, ó. Puta merda. Foi mal. Escapou aqui. Ítalo. Oi. As motivações, elas nascem, tem a ver com os temperamentos, elas nascem com você? Boa, eu vou te falar. Não. Olha só, boa pergunta. As motivações, elas vão progredindo conforme o seu amadurecimento. Elas não nascem com você. Elas podem mudar, assim. Isso é o amadurecimento. E a gente vai entender. Mas meio pré-determinado pelo seu temperamento? Não. O que te motiva, entendeu? Não. Você vai ver onde é que o temperamento se encaixa aqui. Tá? O temperamento está aqui também, nesse esquema. Tá? Nada de ecos. Eu falei que eu não ia falar dos ecos. Claro, porque faz muito mais sentido ser concêntricos, dado que é camada, né? Você imagina que são camadas. Só que é esse que é o pulo do gato.
Se você fizer os círculos concêntricos, você não pega a ferramenta como ela pode ser usada. Isso é o pulo do gato. Tá? Então, se você fizer aqui, ó, você vai ver que tem 12 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entendeu o que a Adriana falou? Quando ela fez o esquema, uma engenheira tentou esquematizar a coisa. Né? Então, ela botou assim, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, foi fazendo círculos concêntricos. O círculo concêntrico não resolve o nosso problema, Adriana. Você vai ver por quê. Esse é o melhor esquema para a gente. Tá? As 12 camadas têm a ver com as 7 moradas de Santa Teresa de Ávila? Não, as 7 moradas de Santa Teresa de Ávila, elas são outra coisa. A Érica Folli perguntou... Folli perguntou-se... Não, para mim é Folli. A Érica Folli perguntou... A Érica perguntou o seguinte, as 12 camadas têm a ver com as 7 moradas de Santa Teresa de Ávila? Não. Não. Você vai ver o que tem a ver com as 7 moradas de Santa Teresa de Ávila, aqui dentro desse esquema. Porque, veja bem, as 7 moradas não são um esquema alegórico, elas são um esquema simbólico. É necessário que sejam 7 moradas. São 7 moradas, não são nem 12, nem 15, nem 11, nem 9, nem 3. São 7. Necessariamente tem que ser 7 moradas. Tá? E você vai ver aonde as 7 moradas se encaixam aqui, se você quiser. Né? Na turma 1, tinha uma menina, que eu esqueci o nome agora dela, meu Deus, ela ficou me perturbando o curso inteiro. Mas onde é que tem 7 moradas? Onde é que tem 7 moradas? Eu não falei, de sacanagem. Agora eu vou falar para você. Eu não falei. Uhum. Às vezes eu gosto de explicar, é isso mesmo. Tá? Você vai ver. E as 12 casas do mapa astral? E as 12 tribos de Israel? Tá tudo aí. Não, tá tudo aí. É porque isso tudo está dentro de um, né, da grande cadeia do ser, está dentro de uma grande coerência simbólica. Tá? Você pode fazer uma análise das 12 tribos de Israel, se você quiser. Você vai dos 12 signos do zodíaco, das 12 casas do mapa astral. Você faz o que você quiser, entendeu? Porque esse é o símbolo. O símbolo, ele é translúcido. Lembra que eu falei que o número, ele tem essa característica também? Tá? Aí você pergunta, a Érica perguntou, e as 7 moradas? Não, as 7 moradas não são isso. Vamos sofisticar esse nosso esquema para a gente poder botar tudo aqui dentro? Vamos ou não? Podemos? Eu vou sofisticar e depois a gente vai encaixar e vai explicando, vai progredindo como uma ferramenta. Aí eu vou querer interação de vocês, tá? Não é para deixar passar nenhuma dúvida, ok? Porque agora está na hora da ferramenta. Tudo isso aqui a gente foi montando uma cama para a gente poder dormir, né, gostosinho. Beleza? Então agora é a hora de usar a ferramenta. Beleza? Lembra que eu falei que são 7 faculdades? O que são 7 faculdades? Quando a gente fala assim, ó, o homem, você fez tal coisa. Isso é o que o vulgo fala, que o homem vulgar fala. Se a gente tiver uma pretensão antropológica mais profunda, a gente fala assim, não, peraí. Você não é uma maçaroca indistinta agindo. Alguns são, né? Mas não era para ser, né? Tem alguma coisa em você que é o que está agindo. Isso a gente chama de faculdade. O que está tomando a dianteira? Tá? Isso é a faculdade humana. Beleza? São 7 as faculdades humanas. Existem uma série de classificações. 7, para a gente aqui, é o que mais casa. Tá? É a mais perfeita. Beleza? Preste atenção. E alguns de vocês vão reconhecer alguns termos, outros vão reconhecer todos, outros não vão reconhecer nenhum termo. Tudo bem. A gente vai precisar definir todos eles. Ok? Quais são as 7 faculdades humanas? A primeira delas é o senso... Vocês vão precisar decorar isso, hein? Tá? Vocês vão precisar sair daqui com todos esses nomes na cabeça. Beleza? Razão. Presta atenção, galera. Apetite. Concupiscível. Vontade. Apetite. Irascível. Intelecto. Agente. E intelecto passivo ou paciente. Vocês conseguem ler? Não?
Não, tá bom. Então, não, consegue sim, gente. Vai não. Senso comum, presta atenção, vou ditar. Senso comum, aí qualquer você copia do amiguinho do lado. Senso comum, razão, apetite concupiscível, vontade, apetite irascível, intelecto agente e intelecto passivo. Tá? Vocês vão precisar decorar esses nomes. Senso comum, são os sentidos. Não é isso, hein, mas vamos entender assim. Senso comum são os sentidos. Razão, a gente vai explicar o que é razão. Os apetites são dois, concupiscível e irascível. E os intelectos são dois, agente ou paciente. E tem a vontade aqui. Quantas são as faculdades? Conta aí. Ah, as 7 moradas talvez tenham a ver com isso. Tá? Quantas são as casas do zodíaco? Tô brincando, quantas são as camadas? 12. Como é que eu... Olha o que a gente vai fazer. Presta atenção, quem dormir nessa hora tá fora do jogo. Beleza? Quem dormir agora tá fora do jogo. Preste atenção. Não estou explicando, eu estou só conduzindo a nossa conversa. Lembra que eu falei? São 12 camadas. São 12 motivações possíveis do homem. Né? E as motivações aqui têm uma ordem. Né? São motivações inferiores e motivações superiores. Tá? Tem uma hierarquia nas motivações. Essas motivações são inferiores. A primeira é inferior à 12ª. Tá? Beleza? Lembra que eu falei que é a psique que articula as coisas na tua pessoa? Em que a psique tem uma vontade, entre aspas, tem uma intenção, tem uma motivação? Lembra disso? Que eu falei? Lembra que eu falei que eu ia demolir o conceito de psique? É agora. Tá? Por isso que aqui é o pulo do gato. O que articula, né? Presta atenção. O que articula as coisas de fora, dentro, né? O que de fato motiva, o que de fato está motivado em você para fazer essa articulação, não é a psique. São essas 7 coisas aqui. Então presta atenção, é como se psique fosse legume, isso aqui fosse cenoura, batata, chuchu, beterraba, entendeu? Isso aqui é o específico da psique. Psique é um nome genérico, quando o fenomenólogo, quando o filósofo não sabe do que ele está falando, ele chama tudo de psique. Não é a psique que está agindo, o que está agindo é isso. Você está entendendo ou não? Eu vou explicar, não precisa entender ainda, tá? Isso aqui é só para a gente ir caminhando. Não precisa falar de manifestação da psique. Vamos esquecer o nome psique e vamos pensar só nisso aqui agora. O que age são essas coisas aqui. Eu vou dizer como age. Tá? Claro. Tá? Então vamos botar, olha só. Olha só, preste atenção aqui. Isso aqui é o esquema, isso aqui é a ferramenta. Tem que entender isso agora. São 12 camadas, são 12 motivações. Ora, o que faz a coisa entrar é isso aqui. Então vamos botar as 7 faculdades nesse esquema das 12 camadas, para a gente entender direito. Isso aqui é a ferramenta, isso aqui é o pulo do gato. Isso é o que não está na apostila do Olavo. Tá? Isso não está em lugar nenhum, na verdade. Quer dizer, está nas 2 últimas turmas desse curso. Tá? Quantas são as camadas? 12. Quantas são as faculdades? 7. Vocês vão ver que isso não é uma forçação de barra. É necessário que seja assim. Olha só. O que rege a camada 1 e a 2 é o senso comum. Tá? O que rege a camada 3 e a 4 é a razão. O que rege a camada 5 e a 6 é o apetite concupiscível. O que rege a camada 5 e a 6 é o apetite concupiscível. O que rege a camada 8 e a 7 é o apetite irascível. O que rege a camada 10 e a 9 é o intelecto
Aham. É o intelecto agente. E o que rege a 12 e a 11 é o intelecto passivo. Hã? E a vontade está no centro de tudo. A vontade está bem aqui, ó. Pof. A vontade está no centro de tudo. Tá? A vontade, ela não é uma faculdade que você possa pegar de frente. Não existe técnica para crescer a vontade. Daí todas as dificuldades, tu não tem força de vontade. Caralho. Então eu sou um procrastinador. Né? Não tem técnica para crescer a vontade. A vontade, ela só aparece conforme você vai amadurecendo. Imagina assim, você vai rodando essa roda aqui, ó, e a vontade vai crescendo. Essa é a distinção mais translúcida da coisa. Porque, olha só, você pode compactar os intelectos, os apetites e tirar, por exemplo, né? Entendeu? Você pode excluir a inteligência e a vontade desse esquema, você pode ter vários esquemas. Aqui, para a nossa finalidade, né, antropológica, assim, vamos entender a coisa como um todo mesmo, entendeu? Eu não quero entender só no sentido religioso, eu não quero entender só no sentido moral, eu não quero entender só no sentido prático, eu quero entender no sentido todo. Eu quero ver a totalidade do homem. É isso. A gente está falando de totalidades aqui. Tá? O grande pulo do gato é plotar essas 7 faculdades ali. Porque é assim mesmo, a gente vai ver que é assim mesmo. Tá? Então, olha só. A primeira camada, as 2 primeiras camadas, na verdade, são camadas de subsistência. Né? Vamos lá, primeira e segunda camada. A primeira camada da personalidade humana, ela se apresenta, ela apresenta uma motivação também. Né? Que motivação é essa? Da primeira camada? É ter um corpo. Essa é a manifestação da primeira camada. Ter um corpo. Né? É a motivação do bebezinho no útero da mãe. Quer dizer, ele só precisa estar ali, ele precisa aparecer. Aquele eu dele precisa aparecer. Tá? Essa é a motivação. Ítalo, não é uma motivação consciente. Tudo bem, ninguém falou que é. Mas é isso, essa é a motivação da coisa. Esse é o desejo da coisa. Né? A motivação de um bebezinho é assim que começa, né? Essa é a primeira aparição do mundo. A aparição no mundo do sujeito é, eu preciso de um corpo, né? Então, a pergunta é, possível adulto, a gente vai explicar aqui. Tá? Mas vamos entender a coisa natural. Naturalmente. A primeira motivação é aparecer. A primeira motivação é estar aí. Existir. Né? Não é uma motivação realmente... A gente não pode dizer que ela é consciente, mas é uma motivação. Né? Lembra aquele conceito bonito pra caramba? Eu acho muito bonito, né? Da motivação da maçã, que ela tem uma motivação de cair do pé. Né? Ou da xícara, que é a motivação de beber. Bem, as coisas têm uma certa motivação, elas têm um certo desejo. Né? A motivação da primeira camada, ela é muito simples nesse sentido para a gente. Né? É aparecer. O que é? Camada integrativa esquece isso. Não, o próprio Olavo abandona essa definição. Tá? Astrocaracterologia, está escrito aí. E faz todo sentido que seja. Bem, o teu corpo ele nasce com ele aparece com algumas determinações. E aí a tentativa é essa dele, né, com a astrocaracterologia. Eu falei, olha, tem umas determinações que talvez a gente consiga até investigar, se a gente consegue fazer uma correlação com o dia que o sujeito nasceu, estação do ano, quais planetas estavam rodando lá, entendeu? É por isso que está a astrocaracterologia na apostila, caso vocês queiram. Né? Se a astrologia tem alguma razão de ser, ela tem razão de ser só nessa motivação inferior. Tá? Só, né? Só entre aspas. Isso é muita coisa já. Tá? Então, se a gente quiser fazer um estudo, veja bem, quando a gente faz o estudo das motivações nas camadas superiores, a gente vai estudar a vontade, a liberdade, o desejo, a cultura, né? A concepção do sujeito. Para a gente entender de onde vem, para onde vai as motivações dele. Quando a gente está falando dessa primeira camada, veja, é uma motivação, entre aspas, cega. É uma motivação, entre aspas, natural. É uma motivação, entre aspas, dada. Né? Não tem inteligência do sujeito, não tem a vontade do sujeito ali.
Tá? Por isso que ele põe aí a astrocaracterologia, tem toda a razão de ser. Se a gente fizesse, né, se a gente se dedicasse a fazer um estudo, né, da correlação entre a posição dos planetas, a estação do ano, por aí vai, a gente chegaria a umas conclusões sobre o sujeito. Isso aí é inescapável. Tá? O temperamento está na segunda camada. Tá? Veja bem, a camada 1 é uma coisa que é como se fosse anterior a tudo. Tá? O sujeito nasce, então ele vai nascer num certo momento. Então, isso não dá para escapar. Qualquer pessoa que tenha feito esse estudo, né, tenha feito mapas astrais, por exemplo. Né, aqui, vamos falar o português claro. Tenha feito mapas astrais. Você vê uma correlação absolutamente direta entre a posição dos planetas e as casas e a estação do ano. Com a personalidade, entre aspas, com o jeitão da pessoa, jeitão entre aspas. É uma estrutura, como se fosse uma estrutura mineral também. É uma matriz de possibilidades do sujeito. É difícil um sujeito agir fora dessa possibilidade. Ele pode, mas ele vai estar agindo fora em referência a. E é sempre assim.